A incrível história de uma vovó. Transformação surpreendente revelada em momentos emocionantes. Era uma manhã ensolarada em São Paulo e Dona Iracema, com seus 75 anos recheados de sabedoria e histórias, acordou com o coração apertado. Desde a morte de seu amado marido, a solidão se tornará uma companheira constante. Sua casa simples estava repleta de fotografias que pareciam sussurrar memórias do passado, rindo e chorando ao mesmo tempo. No entanto, seu amor pelos pequenos da família jamais se apagou. Quando a neta Ana, cheia de sonhos e preocupações, voltou da escola, um sentimento de angústia tomou conta dela. A menina, envolta na pressão de conquistar um lugar no mundo, se afastava da avó, mergulhando em competições de talentos e buscando reconhecimentos que pareciam cada vez mais distantes. Dona Iracema observava essa transformação, sentindo um nó na garganta. Para Ana, o valor estava nas conquistas, enquanto para ela, a verdadeira riqueza estava nas risadas compartilhadas durante as refeições e nos abraços apertados. Um dia, ao abrir uma antiga caixa de receitas, a avó se deparou com um verdadeiro tesouro, cadernos recheados de receitas e histórias de superação de sua própria vida. Lembranças de como cozinhar era sua forma de alimentar, não só a barriga, mas a alma de sua família. O cheiro do alho e da cebola fritando invadiu sua mente, trazendo de volta momentos de felicidade, de união e de amor. Inspirada, Dona Iracema decidiu convidar Ana para um desafio, participar juntas de um concurso de culinária. Era a chance de despertar o espírito criativo da neta e também de reatar os laços que se desgastavam. Durante as semanas de preparo, a cozinha se transformou em um palco de risos, lágrimas e histórias. A avó, com as mãos calejadas de muito tempo de serviço, ensinava que cada prato era uma lição de vida, uma conexão com suas raízes. O que antes era um frio na barriga se tornou uma expectativa cheia de encanto. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que misturavam os ingredientes, a tensão entre avó e neta começou a derreter como manteiga em fogo baixo. Os sorrisos ficaram mais soltos, e as histórias de superação se entrelaçaram com a simplicidade das receitas. Cada risada compartilhada se transformava em amor, um vínculo renovado que fazia os sentimentos florescerem de novo. Mas o dilema de Ana continuava a pairar sobre ela. Seria que tudo aquilo, toda essa conexão com a avó, poderia competir com os aplausos do mundo exterior? Enquanto o dia do concurso se aproximava, Ana se via em um turbilhão de emoções. O peso das expectativas ainda estava ali, mas a luz que irradiava da cozinha da avó começava a brilhar mais forte. Uma pergunta pairava no ar, como um aroma delicioso de feijoada no domingo. Será que Ana iria escolher a aprovação efêmera ou o amor verdadeiro que sua avó lhe oferecia? As dúvidas a assombravam, mas o que mais a deixava confusa era o bem que aquela relação renovada já lhe trazia. Como seu coração bater forte de novo na esperança de um novo começo. O que a aguardava no próximo capítulo de suas vidas? Na manhã do grande dia, o sol brilhava intensamente, como se soubesse que momentos únicos estavam prestes a acontecer. Dona Iracema e Ana acordaram com uma mistura de ansiedade e empolgação. O aroma do café fresco preenchia a cozinha, mas hoje, a atmosfera estava diferente. Era como se o ar estivesse carregado de promessas e a energia girasse em torno delas. Dona Iracema observou Ana se preparar diante do espelho, ajustando seu cabelo e escolhendo cuidadosamente a roupa. Havia algo de mágico no jeito como a neta agora se comportava, um brilho nos olhos que não se via há tempos. Hoje não é só um concurso, meu amor, disse a avó, com um sorriso que transbordava amor. É uma celebração do que construímos juntas. Ana virou-se e deixou escapar um sorriso tímido, mas cheio de gratidão. A avó sentiu que a conexão entre elas havia se fortalecido naquelas semanas de risadas e ensinamentos. Apesar do nervosismo que rumava dentro dela, Ana estava determinada. Ao chegarem ao local do concurso, a energia era palpável. O cheiro de pratos deliciosos dançava no ar, e as vozes animadas dos concorrentes criavam um cenário vibrante. Quando Ana viu as outras crianças, uma onda de insegurança a atingiu. E se eu não for boa o suficiente? Pensou, enquanto a comparação surgia como um eco em sua mente. Dona Iracema percebeu a hesitação da neta e fez questão de segurá-la pela mão.
Lembre-se, Ana, não importa quem vence hoje. O que importa é o amor que você coloca em cada prato. Esse é o verdadeiro segredo da cozinha. Essas palavras soaram como um mantra encorajador, e Ana fechou os olhos por um momento, sentindo a força do amor da avó envolvê-la. Elas se dirigiram à mesa de preparação, e a avó começou a organizar todos os ingredientes que tinham escolhido com tanto carinho. Vamos fazer o nosso bolo da memória, sugeriu Dona Iracema. Ana ficou intrigada. O que seria isso? A avó então começou a contar a história por trás da receita, como aquele bolo tinha sido preparado em épocas de festas, alegrias e até mesmo em momentos difíceis da vida. Cada camada daquele bolo era uma lembrança, e cada ingrediente tinha um valor sentimental. Ana começou a entender que o que estavam preparando era mais do que apenas um alimento, era um pedaço de suas vidas se materializando. Com as mãos na massa, as duas estavam sincronizadas, rindo e conversando, enquanto cada ingrediente entrava no bolo. A mistura de sabores se tornava também uma mistura de emoções. Era como se o frescor da farinha e o doce do açúcar trouxessem à tona a essência do que realmente importava, a união familiar e o amor incondicional. Ana começou a sentir que a pressão da competição estava se dissipando. O que realmente contava era o que estava em seu coração. Porém, conforme o bolo se formava e os perfumes se espalhavam, um novo pensamento passou pela cabeça de Ana. E se ela ganhasse, mas ainda não encontrasse sua própria voz? E se todo esse esforço não significasse nada se sua avó não estivesse lá para compartilhar a alegria? No fundo, a vitória era doce, mas sem o amor de Dona Iracema, ela perderia o sabor. Enquanto a contagem regressiva começou, e os juízes se aproximavam, o coração de Ana disparou. O grande momento estava prestes a começar. A conexão com a avó havia lhe dado coragem. Mas e se aquele amor não fosse suficiente para enfrentar o mundo do lado de fora? Tudo o que tinha vivido até agora florava em sua mente. O que será que o futuro reservava para elas? As luzes se apagaram e o palco iluminou-se, anunciando que era a hora da verdade. Uma nova reviravolta aguardava. Mas o que seria? Ana sentiu a adrenalina percorrer seu corpo quando o microfone começou a ecoar pelo auditório. As luzes brilhantes pareciam intensificar cada batida do seu coração. Ela avistou a plateia, repleta de rostos curiosos, todos esperando ansiosos pelo que estava prestes a acontecer. Uma mistura de euforia e medo a envolvia, enquanto a memória do aroma de seu bolo flutuava em sua mente. Com o olhar fixo no palco, Dona Iracema sorriu encorajadoramente e acenou, como se dissesse que tudo ficaria bem. Ana respirou fundo, tentando absorver o carinho que a avó emanava, como um cobertor quentinho em uma manhã fria. Vamos lá, meu amor, sussurrou Dona Iracema para que apenas a neta pudesse ouvir. A primeira concorrente subiu, e Ana observou cada movimento dela. O jeito como ela apresentava seu prato, a confiança na fala, tudo parecia tão fácil. Um frio na barriga fez questionar se tinha o que era preciso para se destacar. Então, um pensamento iluminador atravessou sua mente. Lembre-se do amor, Ana. As palavras da avó ressoaram em seu coração, relembrando que não estava ali apenas para competir, mas para celebrar algo maior. Quando chegou a sua vez, ela se ergueu, determinada. O microfone estava um pouco mais pesado do que esperava, mas Ana decidiu usar a força que vinha de cada lembrança. Olá, eu sou a Ana, e hoje vou apresentar o bolo da memória. Cada camada representa um momento especial da minha vida, recheado de amor e esperança. Sua voz tremia, mas havia uma sinceridade que ressoava por todo o auditório. À medida que ela contava sobre as receitas que Dona Iracema lhe ensinara, a plateia se mostrava atenta. Ana falou sobre os domingos ensolarados na cozinha, as risadas, as receitas que deram errado e as memórias que fizeram seu coração crescer. Convencer as pessoas de que o amor é parte fundamental da comida tornou-se sua missão, e a voz da avó ecoava em sua mente. A alma é o verdadeiro tempero. Enquanto ela finalizava a apresentação, a emoção transbordava, e o olhar de Dona Iracema brilhava, orgulhoso. Ana sabia que não importava se aquele dia terminasse em vitória ou derrota, ela havia encontrado suas palavras. O amor que compartilhara com a avó a tornará forte, a conexão que tinham era mais valiosa do que qualquer troféu. Ao terminar, um calor tomou conta do palco. As palmas começaram a surgir de todos os lados, mas Ana se sentiu um pouco distante, como se estivesse flutuando no meio de uma nuvem de alegria. Ela vibrou, mas no fundo, uma incerteza a assombrava. O que aqueles aplausos significariam realmente? Mais do que apenas reconhecimento, Ana desejava que fosse um sinal do amor que estava sentindo agora, não apenas pela vitória, mas pela história que tinha para contar.
Mas, enquanto aguardava a decisão final dos juízes, um novo dilema surgiu. Um rival, que tinha um discurso muito bem ensaiado, começou a fazer comentários provocativos sobre o bolo da memória. Quem tem tempo para memórias quando se tem técnicas perfeitas? Ana se sentiu exposta, como se todo seu esforço estivesse em dúvida. Ela olhou para Dona Iracema, que a observava com olhos que diziam: é você quem decide o que valoriza. A tensão no auditório crescia enquanto os juízes deliberavam. Ana sabia que estava prestes a enfrentar não apenas o resultado do concurso, mas também a própria definição de sucesso. Seria mais do que vencer, era sobre ser fiel a si mesma. E nesse momento decisivo, Ana se lembrou da avó e da força que o amor poderia proporcionar. Assim, enquanto o nome do vencedor estava prestes a ser anunciado, Ana fez uma escolha. Ela estava pronta para abraçar qualquer resultado, mas iria guardar com carinho o que realmente importava. A voz do apresentador ecoou pelo salão, e o coração de Ana disparou novamente. Quem seria o vencedor? Quais emoções ainda poderiam se revelar naquela noite mágica? O silêncio no auditório era quase palpável, uma expectativa que parecia suspensa no ar. Ana podia ouvir seu próprio coração pulsando forte, como a bateria de uma escola de samba, enquanto a voz do apresentador reverberava no microfone. E agora, o grande vencedor do concurso de receitas, ele fez uma pausa, um sorriso malicioso brincando em seus lábios, como se quisesse aumentar a ansiedade coletiva. Os rostos na plateia estavam tensos, e cada olhar parecia se voltar para Ana, como se ela fosse a protagonista daquele drama que se desenrolava. Ana, com o seu bolo da memória. Uma onda de alegria e surpresa a envolveu, como um acolhimento quentinho após um dia frio. O aplauso explodiu em toda a sala, e naquele instante, a insegurança que a acompanhará desapareceu. Ana sorriu, lágrimas de felicidade se formando nos cantos dos olhos. Ela mal podia acreditar, mas sabia que aquela vitória não era só sua. Era de cada lembrança compartilhada com sua avó, de cada risada na cozinha e de cada erro que se transformou numa lição. Enquanto caminhava até o palco, o rosto de Dona Iracema se iluminou, e Ana pôde ver o orgulho radiante nos olhos da avó. Ao receber o troféu, sentiu que o peso dele era na verdade leve, como se fosse feito de nuvens. Um símbolo de amor, de história e de tudo que construíram juntas. Mas no fundo, uma vozinha sussurrava dúvidas. Será que todo aquele reconhecimento era realmente o que importava? Ana olhou para o troféu, seus olhos parando na placa de homenagens onde estava gravada a frase: o amor é o ingrediente secreto. Essa frase foi como um golpe de luz em meio à escuridão de suas incertezas. De repente, ela percebeu que ser a vencedora não significava ter o melhor bolo ou a melhor técnica, mas sim a capacidade de tocar corações. E nesse momento, Ana entendeu algo poderoso. Ao contar sua história, ela havia conquistado a verdadeira essência do que tinha buscado. O amor não era apenas um ingrediente nas receitas, mas a alma da vida. Após o anúncio, as pessoas começaram a se aproximar para parabenizá-la. Algumas queriam saber mais sobre o bolo, outras compartilham suas próprias memórias. O auditório, que antes parecia um lugar distante, agora clamava por rostos conhecidos e histórias semelhantes. Ana começou a conversar. Cada uma das interações era como uma nova camada de amor se adicionando à sua vida. Mas conforme os minutos passavam, uma sensação de inquietação voltava a surgir. Estava prestes a celebrar em sua história, mas e o rival que a havia desafiado? Com o coração na mão, ela se lembrou das palavras da avó: o amor é o verdadeiro tempero. Será que conseguiria transformar aquela rivalidade em algo positivo? Naquele momento, Ana decidiu que, além de celebrar sua vitória, ela queria estender a mão para aquele que havia questionado sua proposta. Sua dúvida poderia ser uma insegurança, e quem sabe um gesto de coragem poderia interligar mais memórias entre eles. Então ela se virou, procurando pelo rival, determinada a se aproximar, querendo entender sua perspectiva. Afinal, todo mundo tem uma história para contar, e talvez a conexão que estava buscando poderia ser mais forte do que qualquer competição. E enquanto procurava por ele no meio da multidão, Ana se perguntou: conseguiria transformar rivalidade em amizade e criar um novo começo? O que mais essa noite ainda poderia revelar? Ana se afastou do palco, o troféu seguro em suas mãos, enquanto a energia da plateia ainda pulsava ao seu redor. O aroma doce do bolo ainda pairava no ar, misturando-se com a emoção das interações. Mas, apesar do triunfo, seu olhar buscava a figura que despertava um turbilhão de sentimentos em seu coração: o rival. Onde ele estaria? Ela passou entre grupos de pessoas que se congratulavam, absorvendo sorrisos e histórias compartilhadas, mas a inquietação persistia. Já imaginava a possibilidade de um novo vínculo, uma amizade que poderia surgir do inesperado.
Aquela competição não definia o valor de uma pessoa. Pelo contrário, talvez pudesse ser o início de algo valioso. Finalmente, Ana avistou Lucas, o rival, encostado na parede oposta, com os braços cruzados e um olhar pensativo. Ele parecia tão distante, como se estivesse em outro mundo, e em um impulso, ela decidiu ir até ele. O brilho do troféu refletia sua determinação. Oi, Lucas. A voz dela soou mais firme do que se sentia. Parabéns pela sua apresentação. Seu prato estava incrível. Lucas olhou para ela, a surpresa estampada em seu rosto. O que ele esperava? Um conflito? Ana poderia ter escolhido a rivalidade, mas decidiu-se por um gesto de paz. Obrigada, você também foi maravilhosa. Ele respondeu, a frieza em seu tom começando a dissolver. Ela respirou fundo, sentindo que aquele momento era mais importante do que qualquer medalha. Sabe, eu sempre acreditei que as receitas têm histórias por trás delas. As memórias que construímos, isso é o que realmente conta. O que te motivou a participar desse concurso? A hesitação dele parecia repleta de defensivas, mas havia algo mais ali. Eu quero mostrar que posso ser bom, que posso deixar minha marca na culinária. Meu avô sempre teve isso em mente. Ele gostava de cozinhar, e eu fiquei inspirado por ele, disse Lucas, seus olhos se iluminando temporariamente pela lembrança. Ana sentiu um aperto no coração. A nossa família nos ensina tantas coisas. Minha avó me trouxe aqui, e fazer aquele bolo foi como honrá-la, ela revelou, sem saber bem o motivo de se abrir tanto. O que deveria ser uma conversa trivial estava se transformando em um momento íntimo. Os dois trocaram olhares por alguns instantes, como se o restante do mundo houvesse desaparecido. As frustrações e rivalidades da competição foram esquecidas, dando lugar a um entendimento silencioso. É incrível como a comida pode nos conectar, não é? Comentou Ana, um sorriso suave nos lábios, sentindo uma transformação em sua própria perspectiva. Com certeza, respondeu Lucas, finalmente relaxando. Quem sabe possamos até cozinhar juntos um dia? A provocação no olhar de Lucas fez o coração de Ana acelerar. Seria aquele um convite sincero ou apenas uma tentativa de suavizar as arestas? Ela hesitou antes de responder, ponderando sobre como o caminho da amizade poderia valer a pena. Eu adoraria isso, disse ela, com um brilho de esperança na voz. Essa poderia ser a sigla de um futuro inesperado, onde a rivalidade se transformaria em colaboração. A música que embatia ao fundo parecia mais doce agora. Ana olhou para a plateia mais uma vez, notando Dona Iracema, que ria e conversava com amigos. Ao voltar o olhar para Lucas, sentiu que uma nova amizade estava prestes a nascer, mas também percebia que alguns desafios ainda ficavam à frente. Enquanto o barulho do auditório se intensificava, Ana se questionou, se abrissem seu coração um para o outro, quais histórias mais eles poderiam trocar? E qual poderia ser o impacto real que essa conexão teria em seu caminho? O próximo passo estava diante dela, e a noite apenas começava a desvendar seus segredos. Ana sentiu um frio na barriga enquanto a música se intensificava, como se fosse o compasso de milhares de batimentos. A conexão inesperada com Lucas deixava seu coração acelerado, misturando ansiedade e um tantinho de felicidade. Mesmo diante da plateia animada, o que realmente importava agora era aquele momento entre eles dois. Você tem planos após o concurso? Lucas perguntou, quebrando o silêncio entre eles enquanto eles observavam as pessoas ao redor. O olhar dele estava curioso, como se quisesse saber o que se passava na mente dela. Na verdade, não tenho certeza. Sempre tive um sonho de abrir uma pequena padaria. Um lugar onde as pessoas possam se sentir em casa, como na cozinha da minha avó. Ana sorriu ao lembrar de todas as tardes passadas ao lado da matriarca, observando-a de avental e cabelo bagunçado, preparando delícias que enchiam a casa com amor e alegria. E você? O que pensa em fazer agora? Lucas hesitou. Quero continuar a trabalhar na culinária, mas até agora eu não tive coragem de dar o próximo passo. Às vezes me sinto perdido, sabe? Ele olhou para o chão, e o peso de suas palavras fez com que Ana sentisse uma vontade profunda de apoiá-lo. Era como se, de alguma forma, eles tivessem se tornado aliados, mesmo com o passado de competição. Você não precisa se sentir assim. Tem muito potencial. Se seu avô soubesse, teria orgulho de você. Ana falou com empolgação. Cozinhar é uma forma de expressão, e o que importa é a paixão que colocamos nisso. Lucas levantou os olhos, com uma nova esperança dançando neles. Você realmente acha que eu posso fazer isso? Ele sorriu timidamente, aquele mesmo sorriso que anteriormente parecia distante.
Eu sei que pode. Ana respondeu, quão certa ela se sentia sobre isso. Um desejo de ver seu novo amigo brilhar se apoderou dela, e ela queria ajudar a realizar isso. É só se permitir. A comida também é sobre o que você sente, e a autenticidade é a chave. Se você tiver isso em mente, nada pode parar você. Com cada palavra, Ana sentia que estavam construindo mais que uma simples amizade. Havia uma parceria em formação, um entendimento mútuo que mapeava novos caminhos a serem trilhados. A animação do auditório começou a desvanecer lentamente, mas seu coração pulsava com um novo ritmo. Era como se a festa estivesse chegando ao seu clímax, mas para ela, a verdadeira celebração estava ali, entre os dois. Vamos na sua padaria um dia? Lucas disse, piscando, como se estivesse fazendo uma proposta em grande estilo. Eu prometo que irei ajudar, e com certeza tentarei fazer algo com suas receitas. Ana riu. Perfeito. E eu te ajudo a descobrir a sua própria receita especial. Vamos criar algo juntos. Eles estavam tão absorvidos um no outro, que mal notaram as pessoas ao redor começando a se dispersar. Aquela conexão fez com que tudo ao redor parecesse enfraquecer. Mas, antes que pudessem pensar em mais planos, um anúncio ecoou pelo alto-falante. Pessoal, por favor, todos para o centro do auditório. Temos uma surpresa para vocês. Um burburinho tomou conta da plateia, e Ana olhou para Lucas, curiosa. Você acha que é algo importante? Não sei, mas parece que vale a pena conferir. Ele sorriu, e juntos eles se dirigiram para o centro do auditório, as mãos quase se tocando. O que poderia ser aquela surpresa? A expectativa no ar parecia quase palpável, como se aquela noite ainda tivesse mais a revelar. Será que a transformação que vivenciavam estava apenas começando? O coração dela pulou ao imaginar a possibilidade de uma nova aventura, mas, no fundo, uma inquietação a acompanhava o que poderia acontecer a seguir. Ana e Lucas chegaram ao centro do auditório, onde a luz se concentrava em um pequeno palco. As pessoas começaram a murmurar entre si, a expectativa vibrava no ar. Ana, com o coração acelerado, olhou para Lucas, que também parecia empolgado. A música, que antes era apenas uma presença distante, agora se tornava um pano de fundo ideal. Um mestre de cerimônias subiu ao palco e começou a falar. Hoje, não é apenas sobre competição, é sobre celebrar as histórias que nos uniram. Convidamos vocês a conhecer um pouco mais da força que nos inspira todos os dias. Ele gesticulava, e a plateia se inclinou para frente, atentos. Ana sentiu um frio na barriga novamente. Estava curioso, mas também um pouco nervosa. Esperavam que tudo isso fosse uma surpresa de grande impacto, e o fazia sentir-se cada vez mais conectada com Lucas. Ele, por sua vez, parecia disposto a ouvir. A umidade em seus olhos mostrou que o discurso estava tocando de alguma forma. A história de cada um é especial, mas hoje queremos destacar uma em particular. Uma história de amor, resiliência e, principalmente, de transformação. O mestre se virou e fez um leve gesto. Uma projeção começou a subir atrás dele, e Ana reconheceu o familiar formato da casa da sua avó. As imagens davam vida à cozinha, onde ela havia passado tantas horas. Sua avó aparecia preparando pães e doces, cercada pelo calor e pelo aroma que envolvia tudo. O carinho em seu olhar, cada cuidadoso movimento, mostrava não apenas a maestria, mas a felicidade de criar. Ana se lembrou do sabor de cada receita e do amor que aquilo tudo representava. Essa senhora, Maria, afetou a vida de muitos. E hoje, temos a honra de trazê-la aqui, ao lado de seus netos, Ana e outros participantes. Um aplauso tomou conta do auditório e, em meio a sorrisos e lágrimas, Ana percebeu que a voz lá no palco era da sua avó. Imediatamente, seus olhos se encheram de lágrimas. O que estava acontecendo? A avó, com o jeito descontraído que sempre teve, entrou ao palco. Um brilho único em seu olhar, sua presença iluminou o ambiente. Era como se todo o amor que ela havia compartilhado nas tardes de sábado agora estivesse ali, vivíssimo. Oi, gente! A avó disse, com um sorriso largo. Hoje estamos aqui porque o amor pela comida não se limita a receitas, e sim às histórias que aquelas receitas nos trazem. Ela falou sobre o poder da tradição e as memórias que moldam cada um de nós. Ana estava emocionada, não só por vê-la, mas pela força que sua avó emanava. Era como se todos os seus sonhos tivessem realmente lugar, um propósito. Ela olhou para Lucas, que estava tão tocado quanto ela, e no fundo, sabia que houvera algo mais do que um simples concurso ali. Era uma celebração da vida.
Quando a avó começou a explicar como cada receita poderia ser reinventada, Ana sentiu um impulso dentro de si, uma vontade incontrolável de criar, de se transformar, assim como as receitas que vinham da sua avó. Queria compartilhar aquelas histórias, não apenas em sua futura padaria, mas com o mundo. A reação do público foi calorosa, mas Ana se perguntava o que isso significava para ela e para Lucas. A conexão entre eles poderia se aprofundar ainda mais? Aquela experiência poderia se transformar em algo maior? Enquanto todos aplaudiam e a luz da esperança brilhava, Ana olhou novamente para Lucas. O que você acha que isso significa para nós? Ela perguntou, um misto de alegria e apreensão na voz. Mas antes que ele respondesse, um novo anunciador se aproximou do microfone, e um novo mistério se desenhava. Prepare-se para a próxima etapa. Vamos apresentar uma proposta única para todos os participantes. O que isso significava? Ana sentiu o coração disparar novamente. O que estaria por vir? O apresentador respirou fundo, olhando para a plateia com um sorriso enigmático. Nós acreditamos que cada um de vocês possui uma história interior, um legado que pode ser transformado em algo ainda mais significativo. Seu olhar parecia penetrar cada pessoa ali, como se convidasse todos a se descobrirem. Ana sentiu suas mãos suarem. O que aquilo significava? Lucas, percebendo a ansiedade dela, segurou sua mão com firmeza. O calor do toque dele a acalmava, ao mesmo tempo que acendia uma chama de expectativa dentro dela. Seria possível que, em um momento como aquele, pudéssemos dar vida a um sonho? Algo que unisse suas histórias? Estamos lançando um desafio. O apresentador anunciou, movendo-se de um lado para o outro no palco. Queremos que todos vocês compartilhem suas receitas familiares e as histórias que as cercam. As melhores serão selecionadas para fazer parte de um projeto incrível, onde transformaremos memórias em livros de receitas. A plateia explodiu em aplausos, e Ana sentiu seu coração disparar ainda mais. Era como se o tempo tivesse parado. As manhãs na cozinha da avó, os risos entre tortas e coberturas, tudo ressoava em sua mente. Ela tinha tanto a contar, tanto a compartilhar. As palavras do apresentador pegavam vida própria em sua cabeça. E Lucas? Ele também teria uma história? Enquanto observava sua avó no palco, quem parecia completamente à vontade, Ana teve um estalo. Aquilo podia ser mais do que um simples projeto para ela. Poderia ser a forma de reatar laços, de fortalecer laços familiares, de inovar não apenas na culinária, mas na presença da sua avó em sua vida e de transformá-la em uma tradição renovada. As ideias borbulhavam. Lembranças de risadas, de secretos bem guardados que passavam de geração para geração. De repente, ela olhou para Lucas e disse, podemos fazer isso juntos, não podemos? Vamos homenagear nossas avós. Lucas sorriu, seu sorriso transbordando entusiasmo. Com certeza. Estou dentro. E, naquele momento, tudo parecia em harmonia. A música ao fundo, as luzes brilhantes, o calor da emoção em seus peitos. Era mais do que um mero concurso. Era uma oportunidade de honrar o passado e olhar para o futuro. Preparem-se para ser inspirados. O apresentador continuou, chamando a atenção da plateia novamente. Ele começou a descrever os critérios de seleção, a importância da originalidade e da conexão emocional de cada receita. Enquanto ele falava, a mente de Ana corria a 1000 por hora, explorando cada detalhe, cada possibilidade. As inscrições vão abrir em breve. A voz ecoou. Se você tem uma história que toca o coração, não perca essa oportunidade. O auditório vibrou novamente, e Ana sabia que o tempo estava passando, mas seu impulso criativo não diminuía. Quando a música começou a tocar uma melodia suave, Ana olhou para Lucas mais uma vez, e havia uma misteriosa determinação em seu olhar. Vamos nos inscrever? Perguntou ela, com o coração batendo forte e um sorriso implícito. A certeza de que essa jornada seria a realização de um sonho a excitava, mas também trazia um novo dilema. Será que estariam prontos para fazer o que fosse preciso, mesmo que isso implicasse em explorar o que havia de mais profundo em cada história? Ana sentia que seria um desafio e tanto, mas estava disposta. Mas enquanto os participantes se levantavam e a animação tomava conta do auditório, uma neblina de insegurança pairava sobre ela. E se a história que fosse contar não fosse suficiente? E se esquecesse de algum detalhe importante? Com tantos sentimentos à flor da pele, Ana percebeu que a jornada estava apenas começando. E assim, a pergunta pairava no ar, e ela sentia que a resposta poderia mudar tudo. Que legado ela realmente queria deixar, e o que suas escolhas significariam para as futuras gerações?
Lucas segurou sua mão, como se estivesse sentindo suas dúvidas. Vamos juntos, Ana. O que importa é o amor que colocamos nisso. E enquanto a plateia se levantava para a próxima atração, Ana sabia que precisava decidir rapidamente. Estaria pronta para se abrir e compartilhar aquele sonho? O tempo estava correndo, e a próxima etapa poderia ser o início de uma transformação incrível. Ela olhou para o palco uma última vez. O que nos espera agora? Ana respirou fundo, sentindo o aroma do café fresco que vinha da cafeteria ao lado. Era curioso como um aroma tão simples podia evocar lembranças tão profundas. A nova etapa da vida dela estava prestes a começar, e a excitação misturada à dúvida a deixava inquieta. Lucas estava ao seu lado, a mão entrelaçada com a dela. Que tal começarmos dividindo as histórias das nossas avós? Lucas sugeriu, simulando um sorrisinho travesso. Ana olhou para ele e sorriu de volta, lembrando de como a avó de Lucas sempre lhe contava sobre suas receitas especiais, repletas de segredos que pareciam mais mágicos do que culinários. Nossa avó, a tia Zita, sempre tem uma surpresa na manga, Ana comentou, seu olhar se iluminando. Lembro de como ela fazia aquela torta de maçã, a receita que ela jurava ter sido passada de geração em geração. E você, o que tem na sua lembrança? Lucas tomou um gole do seu café antes de começar a falar. A minha avó sempre fazia aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Ela dizia que o segredo era bater a cenoura por 10 minutos. No final, eu ficava pensando se era por pura paciência ou mágica, mas, no fundo, o amor dela estava ali. Ana riu, imaginando a avó de Lucas na cozinha, concentrada e divertida, enquanto criava sua obra-prima. Então, podemos honrar essas receitas, contar as histórias. Mas e se, no meio do caminho, descobrirmos algo que não sabíamos sobre nossas avós? A gravação dessa possibilidade fez seu coração disparar um pouco. Era algo mais profundo do que apenas contar histórias. Era uma oportunidade de descobrir memórias e emoções que poderiam estar escondidas. Algo dentro dela se agitou e a incerteza murchou um pouco, dando espaço à empolgação. É exatamente isso que torna a experiência tão especial, Lucas respondeu, parecendo compreendê-la de uma forma que poucos conseguiam. A gente pode revelar não só as receitas, mas também a vida que essas mulheres viveram. Quem sabe a força que elas tiveram? Ana olhou diretamente nos olhos dele. Era como se a chama da inspiração estivesse se acendendo entre eles. O que antes parecia um desafio intenso agora parecia uma oportunidade de conexão real. A ideia de compartilhar essas histórias, não apenas como lembranças, mas como um legado de amor e perseverança, a preenchia de uma energia renovada. No entanto, algo ainda pesava em seu coração. Era a insegurança de não ser suficiente, de não ter a habilidade necessária para contar essas histórias. E se as memórias não fossem boas o bastante? Sua mente era um turbilhão de perguntas. Ao mesmo tempo, a ideia de fazer isso ao lado de Lucas era extremamente reconfortante. Você achou que nossa história poderia ser mais do que nós sabemos, certo? Perguntou Lucas, quebrando o silêncio que se instalara entre eles. Às vezes, as melhores receitas vêm de momentos que nem percebemos. E se a gente buscar essa essência juntas? Vovó Zita e minha avó não estão mais conosco, mas seus legados, seus ensinamentos, vivem através de nós. Ana assentiu lentamente. As palavras de Lucas ecoavam dentro dela. Os legados poderiam vir de qualquer lugar. Se estivesse disposta a se abrir, talvez pudesse descobrir Strentren que nunca havia percebido. Vamos nos inscrever, então, Ana afirmou, sentindo que a coragem começava a florescer. Faremos isso. E podemos levar as receitas para todas as famílias, como uma lembrança do amor que nossas avós nos deixaram. Isso mesmo. Vamos registrar tudo isso, as histórias, as receitas, até os momentos engraçados que passamos. Nossos desenhos de cozinha e nossos erros também precisam fazer parte. O que você acha? Lucas estava mais animado do que nunca, e Ana viu que ele também se importava profundamente com o significado daquele desafio. Balançando a cabeça, ela sorriu. Sim, cada erro e cada riso vão ser episódios importantes. Enquanto se levantavam do café, a sinfonia do auditório começava a tocar novamente. Ana sentia que uma nova aventura estava prestes a começar. Entretanto, uma pergunta persistia em sua mente, intensificando sua ansiedade. E se, no final, o que descobriram não fosse só sobre as avós, mas um reflexo de quem são e do que realmente desejam ser? Com essa incerteza acompanhando, eles se dirigiram ao palco, prontos para marcar suas histórias, mas cientes que o que os aguardava poderia ser mais do que apenas memorizar receitas.
e a luz do palco iluminava seus rostos, mas o que estava por vir deixava Ana em suspense. Estaremos preparados para o que vem a seguir? A apresentação final do concurso foi um momento de pura magia. Ana e Lucas estavam ansiosos, mas com uma determinação renovada. O treinador de palco anunciou que cada concorrente teria a oportunidade de compartilhar suas receitas e histórias, e as luzes brilhantes pareciam refletir a expectativa e o carinho que eles já haviam cultivando no coração. Quando chegou a vez de Ana, ela sentiu as palmas suadas, mas ao olhar para a plateia, um calor se espalhou no seu peito. Dona Iracema estava ali, com um sorriso afetuoso e os olhos cheios de orgulho. Aquela conexão a encorajou a falar. Hoje, eu e meu amigo Lucas vamos apresentar não só uma receita, mas também um pedaço da nossa história, começou Ana, segurando o troféu como um símbolo do que haviam conquistado juntas. Ela compartilhou sobre o bolo da memória, como a avó tinha ensinado cada passo, cada sabor era uma recordação, uma risada. E, conforme falava, Ana sentiu que suas palavras tocavam os corações da plateia. Não é só sobre o que cozinhamos, mas sobre quem cozinhou antes de nós. É sobre amor e tradição, sobre o que passamos para gerações futuras. Lucas, em um momento de coragem, adicionou, e não precisamos deixar esses legados só na cozinha. Podemos levá-los para nossas vidas, fazer com que esses ensinamentos nos façam mais fortes e mais conectados. O que começou como um projeto pessoal, agora se tornava uma missão conjunta, uma verdadeira celebração de espontaneidade e amizade. Quando eles terminaram, um aplauso caloroso ecoou pelo auditório. Os sorrisos felizes na plateia mostravam que não era apenas sobre competição, mas sobre o amor que cada um trouxera àquele espaço, suas próprias memórias entrelaçadas nas receitas. No fim da apresentação, o apresentador fez um anúncio surpreendente. Nós decidimos premiar não apenas o vencedor de hoje, mas todas as histórias inspiradoras que ouvimos. Ana e Lucas, a sua conexão é um exemplo perfeito do que buscamos, o poder do amor e das tradições. O auditório explodiu em aplausos. Vocês vão ter a oportunidade de trabalhar em um livro de receitas junto a outros participantes. Uma coletânea que unirá todas as memórias que vemos aqui. A emoção tomou conta de Ana. Ela olhou para Lucas e puderam se abraçar em celebração. Não se tratava apenas do reconhecimento, mas do propósito que encontraram juntos. Ao compartilhar suas histórias, estavam realmente honrando suas avós, preservando seus legados de amor e sabor. Os dias seguintes foram uma avalanche de novos começos. Ana e Lucas se dedicaram a coletar as receitas e histórias de outras famílias em um projeto que cresceu a cada encontro. Dona Iracema ajudava sempre que podia, trazendo lembranças, dando dicas e contos que trouxeram à tona as nuances das receitas. E assim, com cada colherada de farinha, cada lágrima de risos e celebrando as raízes, Ana não só honrou o legado de sua avó, mas também encontrou sua própria voz. Mudou cada receita com seu toque especial e a transformou em experiências que podiam ser passadas adiante. O livro foi finalmente lançado em um evento repleto de amor, onde todos compartilharam suas histórias e celebrações. A energia era de alegria, repleta de memória e esperança. Dona Iracema, de coração transbordante, sentiu que a passagem da tradição estava finalmente garantida. O amor havia encontrado um novo lar. Ana e Lucas, agora amigos inseparáveis, decidiram manter essa chama acesa. O sonho da padaria estava mais vivo do que nunca. Juntos, estavam prontos para abrir as portas para um espaço onde todos poderiam celebrar suas histórias, criando memórias que fariam história também. E assim, a jornada de Ana não apenas deu continuidade ao passado, mas também construiu um futuro iluminado, onde cada prato servido era uma homenagem ao amor de suas avós. A conexão que nutria em sua vida agora se tornava uma missão de vida. Com o coração leve e a alma cheia de gratidão, Dona Iracema olhava para o céu e sorria. Ela sabia que o amor e a saudade a conduziam, e que, juntos, estavam escrevendo novas páginas cheias de esperança, resiliência e sabor. E o que mais poderia sonhar, se não com famílias reunidas em torno da mesa, celebrando suas histórias vivas através da cozinha? E essa era a verdadeira vitória, transformar memórias em momentos eternos. Se você se emocionou com essa história, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajude a espalhar essa magia. Comente suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa conclusão. Você precisa ser parte dessa jornada.